Prepare-se para conhecer pessoas que levaram as transformações corporais a níveis inimagináveis, algumas por vaidade, outras por obsessão. Número 20. Pixie Fox. Esta é Pixie Fox, uma modelo glamurosa que já passou por mais de 200 cirurgias diferentes em sua busca para se parecer com uma personagem de desenho animado. Pixie iniciou essa impressionante transformação em 2011, quando fez sua primeira cirurgia, e desde então se submeteu a várias operações de aumento dos seios, chegando ao tamanho 30J. Ela contou que teve longas conversas com o cirurgião e que o processo levaria cerca de 6 semanas. Mas isso foi apenas o começo. Pixie também passou por procedimentos extremamente radicais, alguns realizados em outros países, já que são ilegais nos Estados Unidos, onde ela vive. Um dos exemplos mais marcantes foi a cirurgia feita na Índia para mudar a cor dos olhos. Um procedimento altamente perigoso que não é permitido nem nos Estados Unidos, nem em nenhum país europeu. Depois, ela viajou até a Coreia do Sul para modificar o formato da mandíbula. Essa operação é incrivelmente dolorosa, pois envolve quebrar o maxilar, raspar o osso e reposicioná-lo para imitar o rosto de uma personagem de animação. Além da dor intensa, o risco de paralisia era real. Pixie também fez cirurgias no nariz, nas orelhas e em praticamente todas as partes do corpo, supostamente para se parecer mais com uma princesa da Disney. Nos últimos anos, entretanto, todas essas transformações começaram a cobrar um preço alto. A modelo revelou ter sofrido complicações durante uma das cirurgias, o que resultou em danos cerebrais. Seu corpo já não aguentava mais tantos procedimentos, e ela decidiu reverter parte das mudanças para tentar reencontrar sua aparência natural, ou pelo menos algo próximo disso. Número 19. Anthony Lafredo. Anthony Lafredo, também conhecido como o alienígena negro, levou as modificações corporais a um nível que poucos ousariam imaginar. Ele já removeu as orelhas, parte do nariz e até alguns dedos, além de ter os dentes afiados e tingidos de roxo. Seu corpo está quase totalmente coberto por tatuagens, o que reforça ainda mais sua aparência extraterrestre. Lafredo diz que sempre se sentiu preso em um corpo que não combinava com quem ele realmente era, e isso o deixava profundamente infeliz. Por isso, ele mergulhou de cabeça no universo das modificações corporais extremas. Mas o plano mais radical de todos ainda está por vir. Ele pretende amputar uma perna saudável. Enquanto línguas bífidas e olhos tatuados já são considerados extremos, remover um membro funcional é algo que levanta sérias questões éticas. Afinal, um médico que jurou não causar dano poderia realizar esse tipo de cirurgia em boa consciência? Esse tipo de desejo costuma estar ligado a um transtorno chamado dismorfia corporal, uma condição psicológica na qual a pessoa passa a ver defeitos em sua aparência, muitas vezes inexistentes, e se torna obcecada por corrigi-los. O resultado é sofrimento intenso e, em casos como o de Lafredo, a busca por transformações que colocam a própria vida em risco. Número 18. Valeria Lukianova. Valeria Lukianova, da Moldávia, dedicou quase toda a sua vida adulta a um objetivo incomum: tornar-se uma boneca Barbie de carne e osso. Mas não se trata apenas de cabelo loiro e olhos arregalados. Ela quer literalmente parecer uma boneca, com proporções e medidas irreais. E, surpreendentemente, conseguiu. Valeria é conhecida mundialmente como a Barbie humana. Depois de inúmeras cirurgias e procedimentos, seu visual se tornou tão artificial que parece mais uma escultura de plástico do que uma pessoa. Mas esse sempre foi o seu propósito. Em entrevistas, ela já fez declarações polêmicas e, mesmo sendo alvo de críticas, parece alimentar-se da atenção que recebe. E como no mundo dos brinquedos, onde existe a Barbie, também existe o Ken humano, um homem que, assim como ela,
dedicou sua vida e seu corpo a se parecer com o boneco namorado da Barbie, passando por implantes, cirurgias faciais e corporais. A questão que fica é: será que esses padrões de beleza são realmente saudáveis? Ou deveríamos buscar a beleza interior em vez de tentar imitar um ideal plástico? O assunto gera discussões acaloradas e talvez seja justamente esse o ponto: provocar uma reflexão sobre até onde as pessoas vão em nome da perfeição. Número 17. Anastasia Pokreschuk. Conquistar o título de maiores bochechas do mundo pode parecer uma meta inusitada. E, honestamente, talvez ninguém além dela tenha realmente desejado isso. Mas Anastasia Pokreschuk levou essa ideia a sério e se tornou um verdadeiro fenômeno das redes sociais por causa disso. Por mais estranho que pareça, ninguém sabe ao certo se existe uma competição oficial para esse tipo de recorde. Mas uma coisa é certa: Anastasia se esforçou muito para ser coroada como a campeã das bochechas gigantes. Ela mesma já declarou: "Se você não gosta da sua aparência agora, pode mudar sem problema. Quando chegar a hora, é só fazer isso." Durante 6 anos, Anastasia gastou milhares de dólares em cirurgias estéticas, preenchimentos e aplicações de botox para alcançar o visual que sempre quis. Um rosto com proporções exageradas e bochechas tão salientes que parecem infladas com ar. O resultado? Um rosto inconfundível, que divide opiniões por onde passa. Ela, no entanto, não demonstra arrependimento algum. Continua fazendo novos procedimentos e compartilhando tudo nas redes, sempre defendendo a ideia de que cada pessoa deve ter liberdade total sobre o próprio corpo. E você? O que acha disso? Consegue resistir à tentação de comentar? Vá em frente. O campo de comentários está aí para isso. Número 16. Dennis Avner. Dennis Avner ficou conhecido mundialmente por suas transformações corporais radicais. Seu objetivo era um só: parecer um tigre. Sim, um tigre de verdade. Ele realizou 14 procedimentos cirúrgicos permanentes ao longo de sua vida para alcançar esse visual felino e acabou entrando para o Guinness World Records como a pessoa com o maior número de transformações corporais para se parecer com um animal. Avner, que gostava de ser chamado de Stalking Cat, gato caçador, começou sua jornada no início da década de 1980, após afirmar sentir uma conexão espiritual com tigres. Decidiu então modificar o corpo para refletir essa identidade. As mudanças incluíram tatuagens que imitavam listras, implantes subdérmicos para criar o relevo do rosto do animal, cirurgia para achatar o nariz, injeções de silicone, divisão do lábio superior, afiação dos dentes, modelagem das orelhas, alteração da linha do cabelo, piercings e até bigodes artificiais implantados na pele. Ele também usava lentes de contato especiais e chegou a usar uma cauda robótica. Com o passar dos anos, Dennis se tornou figura constante em programas de TV e eventos de modificação corporal. Durante as entrevistas, sempre dizia que tudo fazia parte de suas crenças pessoais e de seu modo de vida. Embora sua aparência tenha chocado muita gente, Avner dizia estar feliz por ter conseguido expressar quem realmente era por dentro: um felino em forma humana. Número 15. Herbert Chavez. Herbert Chavez é o que se pode chamar de um superfã, mas não de um artista ou banda, e sim do Superman. Esse homem das Filipinas dedicou literalmente a vida a se transformar em seu herói favorito. Desde pequeno, Herbert era obcecado pelo personagem. Tudo começou quando, aos 4 anos, assistiu pela primeira vez a um filme do Superman. A partir daí, o fascínio cresceu até o ponto em que ele decidiu: queria ser o Superman, não apenas se vestir como ele, mas se parecer com ele de verdade. Vivendo em uma casa simples em Manila, Herbert transformou o lugar em um santuário dedicado ao herói. Estátuas, pôsteres, bonecos
e até móveis com o símbolo do S icônico. Mas o mais marcante está em seu próprio rosto. Ao longo dos anos, ele passou por mais de 2 dezenas de procedimentos estéticos, incluindo rinoplastias, cirurgias no queixo e implantes. Tudo com o objetivo de copiar as feições do Superman das histórias em quadrinhos. Mesmo após tantas operações, Herbert afirma que ainda não atingiu a perfeição e pretende continuar até chegar o mais perto possível da imagem do herói. Ele diz: "É o meu sonho. E eu vou realizá-lo. Boa sorte para ele quando chegar na parte do voo e da super-força." Número 14. Eric Sprague, o Homem-Lagarto. Eric Sprague, mais conhecido como o Homem-Lagarto, é um artista performático norte-americano que literalmente transformou o corpo para parecer um réptil humano. Ele levou as modificações corporais a um nível impressionante e assustador para alguns. Eric tatuou escamas verdes em praticamente todo o corpo. Dividiu a língua ao meio, um procedimento conhecido como bifurcação, e implantou pequenos chifres subcutâneos na testa. Também escureceu os lábios e tatuou o interior da boca, criando um visual que parece saído de um filme de ficção científica. Conhecido por suas apresentações em feiras e shows alternativos, o Homem-Lagarto transformou seu corpo em parte essencial da própria arte. Seu trabalho, aliás, gira completamente em torno dessa identidade. Ele faz performances extremas, como suspensões com ganchos presos à pele, e é presença constante em convenções do universo da modificação corporal. Eric também é vocalista de uma banda chamada Lizard Skynyrd, uma brincadeira com o nome da banda Lynyrd Skynyrd, e viaja o mundo exibindo tanto sua aparência quanto suas habilidades performáticas. Além disso, ele detém recordes mundiais relacionados à suspensão corporal, tornando-se uma verdadeira referência nesse meio. Orgulhoso de quem é, Eric Sprague vive de forma intensa, sempre fiel à sua escolha de ser, literalmente, o Homem-Lagarto. Número 13. Sahar Tabar. As pessoas encontram muitas maneiras de se expressar, cantando, dançando, pintando, ou, no caso de Sahar Tabar, transformando-se na versão zumbi de uma celebridade. Sahar Tabar é o nome artístico de Fatemeh Kishvand, uma jovem iraniana que ficou famosa em 2017 por suas fotos bizarras nas redes sociais, onde aparecia com o rosto extremamente modificado, supostamente para se parecer com uma versão assustadora da atriz Angelina Jolie. Há rumores de que ela tenha passado por cerca de 50 procedimentos estéticos, embora muito do visual fosse resultado de maquiagem pesada e edição digital. Mesmo assim, sua aparência chocante viralizou rapidamente, rendendo-lhe fama mundial e também muitos problemas. Na época, as autoridades do Irã a acusaram de blasfêmia, um crime grave no país. Sahar chegou a ser presa e, segundo notícias, foi condenada a 10 anos de prisão, embora depois tenha sido libertada sob fiança. Sua história levantou discussões sobre liberdade de expressão e os limites das modificações corporais em sociedades conservadoras. Hoje, Sahar afirma ter deixado de lado as cirurgias e o visual macabro, mas o impacto de sua transformação ainda ecoa na internet como um exemplo de até onde as pessoas podem ir para chamar atenção e de como isso pode sair do controle. Número 12. Augra Cole. Augra Cole nasceu em uma família mormon tradicional, em Salt Lake City, nos Estados Unidos, e cresceu em um ambiente regrado e conservador. Durante boa parte da juventude, foi professora de piano, até que decidiu abandonar completamente a vida que levava para seguir um novo sonho, tornar-se uma modelo da internet. Mas, para alcançar o visual que queria, Augra acreditou que precisava mudar o corpo por completo. Assim, começou a investir pesado em cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. Foram pelo menos 3 grandes cirurgias, nas quais gastou o equivalente a $75 mil.
Os resultados são evidentes, e nem é preciso apontar quais partes foram mais ajustadas. Seu visual é exagerado, mas intencional. Ela queria um corpo que se destacasse nas redes, algo que chamasse a atenção e a tornasse única. Hoje, Algra exibe com orgulho seu visual e diz não se importar com as críticas. Abandonou completamente os valores tradicionais de sua antiga vida e abraçou o estilo de modelo sensual online, dizendo que, finalmente, sente que vive da maneira que sempre desejou. Número 11. Ethan Bramble. Agora chegamos a Ethan Bramble, um jovem australiano que se auto-intitula o jovem mais modificado do mundo. E, de fato, ele fez por merecer o título. Desde a adolescência, Ethan transformou o próprio corpo em um verdadeiro experimento vivo de modificações extremas. Antes mesmo de completar 22 anos, ele já havia passado por mais de 40 procedimentos. Sua língua foi dividida, o umbigo removido e, o mais chocante de tudo, seus globos oculares foram tatuados de preto, algo que, segundo especialistas, pode causar cegueira permanente. Cerca de 2/3 do corpo dele estão cobertos por tatuagens. Ethan calcula que já gastou entre 15 mil e 20 mil dólares com todas essas transformações. Uma quantia significativa, especialmente considerando a pouca idade. Entre as modificações mais caras está justamente a tatuagem dos olhos, uma prática arriscadíssima que exige injetar tinta diretamente no globo ocular. Mesmo sabendo dos perigos, Ethan diz que não se arrepende de nada e que cada modificação faz parte da construção de sua identidade. Embora sua aparência seja motivo de curiosidade e, em alguns casos, de espanto, o jovem garante que está feliz com o próprio corpo e que pretende continuar experimentando novas formas de modificação estética. Afinal, para ele, o corpo é apenas mais uma tela a ser preenchida. Número 10. Justin Jedlicka. E agora, o contraponto perfeito à Barbie humana, Valeria Lukianova, o americano Justin Jedlicka, conhecido como o Ken humano. Desde os 18 anos, ele tem dedicado sua vida à missão de transformar o corpo em uma réplica do boneco mais famoso do mundo. Sua primeira cirurgia foi uma rinoplastia, mas a partir daí, Justin mergulhou completamente no universo da estética. Hoje, ele já soma centenas de procedimentos entre plásticas, implantes e preenchimentos. O objetivo é um só: alcançar o ideal de beleza plástica e simétrica do boneco Ken. O mais curioso é que Justin não pratica atividades físicas e não tem interesse em musculação. Tudo o que ele faz para esculpir o corpo vem do bisturi. Ele afirma que prefere moldar-se artificialmente, já que pode escolher exatamente o resultado que deseja, como se fosse uma escultura viva. O resultado é um visual tão liso e polido que chega a parecer feito de porcelana. E embora muitos critiquem o exagero, Justin diz que está completamente satisfeito com o corpo e que as cirurgias são uma forma legítima de arte e expressão pessoal. Número 9. Léo Blanco. Desde os 15 anos, o argentino Léo Blanco tem um sonho muito específico: parecer-se o máximo possível com Michael Jackson. E ele não mede esforços para isso. Léo, que vive em Buenos Aires, já gastou mais de 30 mil dólares em pelo menos 11 cirurgias plásticas para copiar o rosto do rei do pop. Foram modificações no nariz, no queixo, nas maçãs do rosto e até nos lábios. Tudo para se aproximar da aparência do cantor durante o auge da carreira. Obcecado pelo ídolo, Léo se tornou um dos imitadores mais conhecidos da América do Sul. Ele se apresenta em shows, programas de TV e eventos, sempre vestido e caracterizado como Michael Jackson. Mesmo com tantas mudanças, Léo afirma que ainda não está satisfeito e que pretende continuar com as cirurgias até atingir o visual perfeito. Para ele, a transformação não é apenas estética, é uma forma de homenagear o artista que mais influenciou sua vida. E você, o que acha? Será que ele conseguiu mesmo se parecer com Michael Jackson? Número 8.
Hang Mi-okú. Hang Mi-okú, uma ex-modelo sul-coreana, ficou conhecida mundialmente por uma das histórias mais trágicas e chocantes do mundo da cirurgia plástica. Obcecada pela ideia de ter a pele lisa e macia, ela se submeteu a tantos procedimentos que, em determinado momento, os médicos se recusaram a continuar realizando cirurgias nela. Mas Hang estava completamente viciada em transformações estéticas. Incapaz de aceitar a interrupção dos tratamentos, ela decidiu tentar por conta própria. E foi aí que tudo desandou. Sem acesso ao silicone médico, Hang comprou produtos ilegais no mercado negro e começou a injetá-los no próprio rosto. Quando acabou, passou a usar óleo de cozinha como substituto. O resultado foi devastador. Seu rosto inchou de forma grotesca e ficou permanentemente deformado. A história de Hang foi exibida em um programa de TV na Coreia do Sul, o que comoveu o público. As pessoas se mobilizaram para arrecadar fundos e custear cirurgias reparadoras. Vários médicos tentaram remover o óleo e o silicone de seu rosto, mas os danos eram irreversíveis. Hoje, mesmo após muitas operações corretivas, Hang ainda carrega cicatrizes profundas, físicas e emocionais. Ela costuma dizer que daria tudo para voltar a ter o rosto que possuía antes de começar as modificações. Seu caso serve como um alerta sombrio sobre os perigos do vício em procedimentos estéticos. Número 7. Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein é uma das figuras mais emblemáticas e controversas da cirurgia plástica. Conhecida como Mulher Gato, ela se tornou famosa não apenas por seu estilo de vida extravagante, mas também pela aparência felina que adotou após inúmeras cirurgias. Nascida em 1940, Jocelyn ganhou fama na alta sociedade de Nova York por seu casamento com o bilionário negociante de arte Alec Wildenstein. Foi durante esse relacionamento que ela iniciou sua longa série de procedimentos estéticos, supostamente para agradar o marido, que adorava gatos selvagens. Ao longo dos anos, Jocelyn passou por diversas plásticas faciais, alongamentos nos olhos, implantes e preenchimentos que mudaram completamente seu rosto, tornando-o semelhante ao de um felino. A mídia passou a chamá-la de Catwoman, um apelido que ela nunca conseguiu se livrar. Mas sua vida pessoal desmoronou. Em 1998, Jocelyn e Alec se divorciaram após um processo conturbado, que incluiu escândalos, brigas e até uma acusação de agressão. Ela recebeu uma fortuna no acordo, mas enfrentou posteriormente problemas financeiros e um processo de falência. Hoje, aos 82 anos, Jocelyn continua exibindo o visual que a tornou mundialmente conhecida e, segundo ela, está feliz com sua aparência. Afinal, cada um deve viver como quiser, não é mesmo? Número 6. Kirill Tereshin. Kirill Tereshin, ex-soldado russo, ficou conhecido na internet pelo apelido de Popeye. E não é difícil entender o motivo. Ele ficou famoso por seus braços desproporcionalmente grandes, resultado de uma experiência desastrosa com injeções caseiras. Insatisfeito com o tamanho dos músculos, Kirill decidiu aplicar no próprio corpo uma mistura de vaselina e óleo sintético, acreditando que isso o deixaria mais musculoso rapidamente. No início, as fotos de seus braços inchados viralizaram e lhe renderam fama instantânea. Mas a situação logo se tornou perigosa. O produto injetado endureceu dentro dos músculos, formando massas sólidas e tóxicas. Médicos alertaram que ele poderia perder os braços, ou até morrer, se não removesse o material. Kirill precisou passar por uma cirurgia complexa e arriscada para retirar parte da substância, o que também implicou na remoção de parte dos músculos danificados. Hoje, ele vive com sequelas e se tornou um exemplo de como a busca por resultados rápidos pode acabar em tragédia. Em entrevistas, Kirill afirma que se arrepende profundamente e alerta outras pessoas a jamais repetirem o mesmo erro. Número 5. Simon Cowell.
O famoso apresentador e produtor musical Simon Cowell é conhecido no mundo todo por seu humor afiado e suas críticas impiedosas nos programas de talentos como Pop Idol, The X Factor e America's Got Talent. Nascido em 1959, Cowell construiu uma carreira marcada tanto por sucesso quanto por polêmicas. Seu nome está ligado à descoberta de grandes artistas e sua personalidade confiante, além do visual sempre impecável, o tornou uma das figuras mais reconhecíveis da cultura pop. No entanto, com o passar dos anos, o rosto de Simon começou a mudar de forma visível, e muitos começaram a especular sobre as cirurgias plásticas que ele teria feito. As transformações foram sutis no início, mas ficaram cada vez mais evidentes. Fãs e jornalistas brincavam dizendo que o rosto dele parecia ter seu próprio X Factor. Simon, porém, nunca negou suas intervenções. Ele admitiu publicamente o uso de Botox e outros procedimentos para manter uma aparência mais jovem, chegando a ironizar o assunto em entrevistas. Mesmo assim, os resultados nem sempre foram elogiados. Em certos momentos, o rosto dele parecia excessivamente esticado e artificial. Em resposta às críticas, Cowell declarou que havia ido longe demais e que decidiu reduzir o uso de tratamentos estéticos. Atualmente, ele parece mais confortável com sua imagem e afirma que prefere envelhecer de maneira natural. Ainda assim, o homem que ficou famoso por julgar o talento alheio também se tornou alvo de julgamento por causa de sua aparência. Ironias da fama, não é? Número 4. Tiffany Taylor. Tiffany Taylor passou praticamente toda a vida adulta tentando alcançar uma meta curiosa: se parecer com Ivanka Trump, a filha do ex-presidente Donald Trump. Por mais estranho que pareça, ela afirma ver Ivanka como um exemplo de elegância e sucesso feminino, e decidiu fazer de tudo para imitá-la fisicamente. Ao longo de apenas um ano, Tiffany se submeteu a 13 cirurgias, incluindo 2 operações de aumento dos seios, uma rinoplastia, múltiplos preenchimentos faciais e diversas sessões de lifting e lipoaspiração. Mesmo assim, não satisfeita, ela procurou novos procedimentos, até que os médicos se recusaram a continuar operando. Sua obsessão por Ivanka começou logo após o término de um casamento de 10 anos. Alguns especialistas acreditam que o processo de transformação foi uma forma de lidar com traumas emocionais, substituindo a dor da perda pela busca de um novo eu idealizado. Apesar do investimento e do esforço, Tiffany nunca conseguiu atingir exatamente a semelhança desejada. Muitas pessoas sequer reconhecem quem ela tentou imitar. Alguns dizem que ela lembra Britney Spears, outros Christina Aguilera, mas ninguém acerta o nome de Ivanka Trump. Mesmo assim, Tiffany continua satisfeita com as mudanças e afirma que, ao se olhar no espelho, vê alguém mais confiante e empoderada. Pode não ser Ivanka, mas é, com certeza, uma nova versão de si mesma. Número 3. Cindy Jackson. Cindy Jackson ficou mundialmente famosa por um feito notável, ou questionável, dependendo do ponto de vista. Ela já foi listada no Guinness Book como a mulher com o maior número de cirurgias plásticas realizadas. Durante 17 anos, manteve o recorde, até ser superada em 2011. Ao longo da vida, Cindy passou por 52 intervenções, incluindo lifting facial, preenchimentos, aplicações de botox, lipoaspirações, peelings químicos e até clareamento dental. O valor total gasto ultrapassa $100 mil. Segundo ela, o motivo de tanta transformação é simples. Queria que seu corpo refletisse seu espírito jovem. No entanto, muitos acreditam que a motivação real seja mais profunda, ligada à autoestima e ao desejo de aceitação. Cindy cresceu em uma pequena cidade de Ohio, nos Estados Unidos, em uma família rígida e com um pai autoritário. Ela conta que sempre teve baixa autoconfiança e que as cirurgias foram uma forma de se reinventar. Em entrevistas, costuma dizer que não vê as modificações como vaidade, mas como uma ferramenta para viver
de acordo com o que sente por dentro. Mesmo assim, sua história também serve de alerta sobre os limites entre o autocuidado e a obsessão pela perfeição. Uma linha tênue que, para muitos, é fácil de ultrapassar. Número 2. Martina Big, nascida. Martina Adam é uma modelo e personalidade da mídia alemã, conhecida por suas transformações físicas extremas e pelas declarações polêmicas que renderam debates acalorados em todo o mundo. Sua trajetória começou em 2012, quando decidiu alterar completamente a aparência por meio de cirurgias plásticas. Inicialmente, ela buscava apenas aumentar o tamanho dos seios, mas acabou mergulhando num processo de transformação sem volta. No entanto, foi em 2017 que Martina chocou o público ao iniciar um novo tipo de modificação: injeções de melanina para escurecer a própria pele, afirmando que desejava se transformar em uma mulher negra. O procedimento provocou reações intensas, tanto por questões de saúde quanto por seu significado social. Martina alegava que suas mudanças eram resultado de um forte sentimento de identificação com a cultura africana. Ela dizia se sentir espiritualmente ligada ao continente e chegou a afirmar publicamente que agora se considerava uma mulher negra. As declarações geraram grande controvérsia, sendo amplamente criticadas como um ato de apropriação cultural e racismo. Especialistas destacaram que tais modificações não apenas desrespeitam questões raciais, mas também representam um sério risco à saúde, já que as injeções de melanina podem causar complicações graves. Apesar das críticas, Martina manteve sua posição e continuou aparecendo em programas de TV, dizendo lutar pela aceitação e diversidade. Ela passou a se auto-intitular ativista da inclusão, embora a maioria do público e da comunidade médica a veja como um exemplo preocupante de até onde algumas pessoas podem ir na busca por notoriedade. O caso de Martina Big levanta reflexões complexas sobre identidade, corpo e ética. Ainda que ela defenda sua liberdade de escolha, a forma como o fez ultrapassou fronteiras delicadas, confundindo o direito à expressão pessoal com a negação de realidades culturais e históricas. Número 1. Igor e Gritka Bogdanov. Encerrando a lista, temos os gêmeos franceses Igor e Gritka Bogdanov, que se tornaram ícones da televisão e também figuras enigmáticas da ciência e da cultura popular. Nascidos em agosto de 1949, os irmãos construíram carreiras singulares e, claro, um visual inconfundível. Nos anos 1980, eles alcançaram fama com o programa Temps X, um sucesso na televisão francesa que misturava ciência, ficção e futurismo. Carismáticos e inteligentes, os irmãos Bogdanov conquistaram uma legião de fãs, discutindo temas como o espaço, o tempo e a origem do universo. Com o passar dos anos, porém, o que mais passou a chamar atenção não foram suas ideias, mas suas aparências. Ambos começaram a exibir rostos cada vez mais modificados, especialmente as maçãs do rosto, que ficaram exageradamente proeminentes. O visual se tornou tão peculiar que eles se tornaram figuras reconhecíveis instantaneamente em qualquer lugar. Os Bogdanov afirmavam que suas mudanças eram resultado de tratamentos experimentais, mas especialistas apontavam que eles haviam feito múltiplas cirurgias estéticas. Mesmo assim, continuaram negando que haviam recorrido à cirurgia plástica, alegando que a transformação fazia parte de sua evolução natural. Além da carreira televisiva, os gêmeos também buscaram reconhecimento acadêmico. Igor concluiu um doutorado em matemática, enquanto Gritka se especializou em física. Juntos, escreveram diversos livros sobre cosmologia e teoria do tempo, embora suas pesquisas tenham sido recebidas com ceticismo pela comunidade científica. Apesar das controvérsias, os irmãos Bogdanov permaneceram como figuras fascinantes na cultura francesa, uma mistura de intelectuais,
celebridades e enigmas humanos. Infelizmente, o fim da história foi triste. Igor e Gritka faleceram com apenas 6 dias de diferença entre o final de 2021 e o início de 2022. Suas mortes marcaram o encerramento de uma das duplas mais excêntricas e misteriosas da televisão europeia. A jornada dessas pessoas mostra como a busca pela beleza, fama ou identidade pode levar a extremos inimagináveis. Em alguns casos, o desejo de transformação reflete apenas vaidade. Em outros, revela dores profundas e distorções emocionais. Seja como for, todos compartilham algo em comum: a tentativa de esculpir o corpo para expressar o que sentem por dentro, mesmo que o preço seja alto demais. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!